Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, agora nesse vídeo eu quero revisar uma parte com vocês, que é a da nossa isomeria. Não vou revisar agora todas as isomerias, beleza? Mas eu vou dar o início aqui ao estudo da isomeria, uma revisão, né, na verdade, da isomeria. E a isomeria que eu quero tratar com vocês agora é justamente a nossa isomeria geométrica, beleza, galera? Galera, olha só, sempre que você pensar em isomeria geométrica especificamente, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é quando nós temos duplas ligações, beleza? Vamos lá, galera. Primeira coisa, uma isomeria geométrica sempre vai ocorrer em compostos que tenham carbono com dupla com outro carbono? Não, não necessariamente, tá? Existem alguns casos a qual a gente pode aplicar a isomeria cis e trans, né, que é essa isomeria geométrica, a outros compostos, beleza, galera? Inclusive isso já caiu no Enem, e no Enem já foi tratado e caiu diferente aí de ligação C dupla C, tá? Só que 90% das vezes essa isomeria geométrica é tratada, né, em hidrocarbonetos que apresenta aí carbono com dupla com outro carbono, beleza? Mas vamos lá, vamos entender que os princípios básicos, independente se for C dupla C ou não, a gente vai saber o que a gente tem que tratar aqui para aplicar se é uma isomeria do tipo cis ou se é uma isomeria do tipo trans, beleza? Então, vamos lá, galera. Olha só, observe aqui que nós temos C dupla C, beleza? Nós temos aqui os dois cloros, então se eu for cortar essa molécula aqui no meio, né? Esses dois cloros estão do mesmo lado. E na outra molécula, né, nós temos aqui esses dois cloros em direções opostas. O primeiro ponto, galera, como é que eu posso saber se essas duas moléculas são consideradas isômeros? Galera, olha só, definição de isômeros. Lembra que isomeria ela ocorre entre compostos que tenha estrutura diferente, porém que apresenta a mesma fórmula molecular. Olha só, galera, a fórmula molecular desse cara aqui é C2H2Cl2. E a fórmula molecular desse cara aqui é C2H2Cl2. Então perceba que ele tem a mesma fórmula molecular, porém eles apresentam estruturas diferentes. Né? Então você percebe aqui que esses cloros, esses hidrogênios estão em posições diferentes. Então são compostos diferentes, beleza? Então olha só, galera. Quando você cortar sua molécula no meio e você perceber que os dois hidrogênios ou os dois cloros estão do mesmo lado, é uma isomeria, ou uma molécula que tem uma isomeria do tipo cis, beleza? Já quando você tem estruturas de lados opostos, galera, nós temos aqui uma isomeria do tipo trans. Beleza, galera? Que é transverso, né? Estão um contra o outro, tranquilo? Aí você fala assim, professor, isso muda muita coisa? Né? Isso vai modificar muita coisa na molécula? Galera, isso muda simplesmente tudo. Quer ver? Olha só. Lembre-se que quando eu tiver aí minha série de eletronegatividade, o cloro ele é muito eletronegativo, né? Então, nessa molécula aqui, o cloro é o mais eletronegativo, né? Então, nós temos aqui um vetor apontando para o cloro. Nós temos aqui um vetor também apontando para o cloro. Beleza? Aqui nós temos um vetor apontando para o cloro. E aqui nós temos o vetor apontando para o cloro, né? Então, olha só, vamos estudar esses vetores. Perceba que esses vetores aqui eles estão na mesma, né, praticamente na mesma direção, né? No mesmo sentido. Então, você tem aqui um vetor que vai se somar, né? Os vetores vão se somar, tendo um vetor resultante que é para cima. Sempre que eu tiver uma molécula com vetor resultante, significa que a minha molécula é polar, beleza? Já olha para outra molécula. Esses vetores estão na mesma direção, sentidos opostos, né? Esses vetores então vão se anular. Se eles se anulam, a minha estrutura, a minha molécula é apolar. Tranquilo, galera? Galera, olha só, isso simplesmente muda tudo. Né? Lembre-se que uma molécula polar ela tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, ela tem uma melhor solubilidade em água do que uma molécula apolar. Beleza? Então, simplesmente a troca desses dois caras muda todas as propriedades físico-químicas dessa molécula. Beleza? E aí, galera, é o seguinte, isso pode acontecer em ciclos? Sim, mais raramente, mas sim. Né? Observe que no ciclo nós teremos um ciclano, né? Enquanto aqui nós teremos um alceno. Tranquilo, galera? Por que eu tenho que ter um ciclo ou eu tenho que ter uma dupla? Lembre-se que um ciclo ou uma dupla, eles simplesmente travam a rotação. Beleza? Se eu tivesse aqui apenas um carbono fazendo simples ligação com outro carbono, você tinha uma liberdade conformacional a qual você poderia girar nessa ligação. E é um grupo que poderia estar para cima, outra hora podia estar para baixo.
Entende? Então tá para cima, outra hora ia ter para baixo, que esse cara ia ficar girando o tempo todo. Já a partir do momento que eu coloco uma dupla ligação, eu travo essa rotação. Então esse cara sempre vai estar para cima, ou sempre vai estar para baixo, e assim por diante. O mesmo princípio do ciclo, né? O ciclo travaria essa rotação, e aí você sempre estaria para cima ou estaria um contra o outro, né? Então nesse caso aqui eu tenho uma molécula do tipo cis, né? Se eu for cortar minha molécula no meio, ou uma molécula do tipo trans, né? Se eu for cortar ela no meio, aqui, beleza? Professor, pode acontecer isomeria do tipo cis e trans em carbono faz tripla? Não, não pode acontecer isomeria cis e trans em compostos fazem tripla, né? E não faz nem sentido. Eu só vou ter um grupo de cada lado, né, galera? Então não tem como esse negócio estar para cima ou para baixo, trocar, não tem como trocar, né? Então não tem isomeria cis e trans em compostos que fazem tripla, tá? E aí um ponto que eu quero destacar aqui é quando nós temos extensas cadeias de hidrocarbonetos, né? E é o seguinte, galera, como é que eu posso observar que eu tenho aí um isômero do tipo cis, uma do tipo trans, quando eu tenho uma cadeia grande de hidrocarboneto? Primeira coisa é, esquece esse tamanho dessa cadeia, tá? Não precisa ficar preocupado com o tamanho da cadeia, tá? E aí o dica que eu te dou é, se for uma cadeiazinha assim, né, zigue-zague, bonitinha, né, bem linearzinha, bonitinha, nós teremos um isômero do tipo trans. Se for uma cadeia mais quebrada, assim, uma cadeia mais feia, nós teremos um isômero do tipo cis, beleza? Uma outra dica que eu te dou é com relação ao carbono. Tá vendo que isso aqui tá meio que apontando para cima, né? Então o hidrogênio tá para cá, ó. E esse aqui está meio que apontando para baixo, então esse cara aqui está para cá. Então nós temos o hidrogênio um contra o outro, né? Nós temos aqui os hidrogênios transversos, né? Então aqui é um isômero do tipo trans. Beleza? Já aqui, galera, está apontando para baixo, né? Aqui, entre aspas, né? Apontando para baixo e aqui está apontando para baixo. Então os hidrogênios aqui, se você for cortar, estão do mesmo lado. Então é isômero do tipo cis. Beleza, galera? Então é assim que a gente consegue identificar em cadeias maiores. E é justamente o que a gente vai ver agora. Vamos lá, galera? Olha só. Nós temos aqui da questão da UERJ, né? O ácido linoleico essencial à dieta humana apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial, né? Então nós temos aqui também um ácido graxo, né? E ele fala o seguinte: como é possível observar as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente cis ou trans, né? Então vamos ver. Primeiro, esse aqui é o carbono 1, né? Sempre começa do grupo funcional. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então nós temos aqui a do tipo a insaturação, a ligação dupla do 9 e a ligação dupla do 12, né? Bem, galera, olha só, lembre-se que tá aquela dica, né? Nós temos aqui o hidrogênio para cima, nós temos aqui o hidrogênio para cima, pronto, esse cara aqui é do tipo cis, esse cara aqui está apontando para cá, então é do tipo cis também, beleza? Então, tanto no carbono 9 quanto no carbono 12, nós temos duas insaturações que apresentam cis, né? Uma isomeria geométrica do tipo cis. Beleza, galera? Então era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.